Boa noite, amigos. Muito boa noite. A cidade de Londrina, embora apareça nos rankings aí com menos venda, mais desemprego, etc., em matéria de espetáculos musicais, o pessoal daqui da região não pode reclamar. Em menos de um mês, veio aí o Roupa Nova, no Moringão, no sábado que passou, apesar da chuva. Vem aí o Jorge Ben, se é que já não veio, acho que já veio, ou vem, né? E o Roberto Carlos. E o Paulinho Mosca, que não está entre os de primeira linha, mas é um artista, é um cantor que tem lá a sua qualidade e o seu número de fãs. Né? E, além disso, os espetáculos, os shows que se apresentam aqui no Teatro Humanista. E até no teatro, na ex-Associação Médica. Hoje, teatro do Senac. Até lá. O que é bom para a cidade. Bom também é a Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas. Hashimitsu Bela Suíça, Hashimitsu Alameda Jardino, JK Aeroporto e a mais nova loja, no Shopping Aurora. Venha conhecer. E que tal jogar pôquer hoje? Você que gosta de jogar pôquer ou quer aprender essa modalidade, vá ao Red Queens. Aberto de segunda a sábado, exceto às quartas-feiras, o Red Queens é um espaço adequado para você se divertir e aprender com os melhores jogadores de pôquer. Você ainda pode participar de torneios com premiação em dinheiro. Red Queens, na Avenida Santos Dumont, 1780. E estamos recebendo o doutor Antônio Carlos de Andrade Viana. Boa noite, doutor. Boa noite, Militão. Boa noite a todos que estão em casa. A chuva e o frio é bom ou é ruim para o movimento forense? O movimento forense, como tudo no Brasil, está meio parado. Apesar da crise, de tudo e tal, as pessoas não têm dinheiro para demanda. Se você tem um dinheiro para receber de uma pessoa que não te pagou, você tem que investir em advogado, investir nas custas processuais, que está pela hora da morte. São caras. São caríssimas. A justiça no Brasil custa muito caro. E você não sabe que essa lentidão da justiça vai receber. Então você não... Você procura tentar um acordo e vai indo, aquilo... E se vai ganhar ou perder a ação, se perder... É aleatório. Ela é uma roleta russa. A justiça não brinca com ela não, porque ela é uma roleta russa. Você nunca sabe se vai dar certo. É bem isso aí. Depende do juiz. Depende do juiz. O titular da ação às vezes deixa para o substituto. Aí caiu numa vara que o juiz está de licença, o outro foi afastado, tem um substituto que só despacha casos urgentes, e não sei o quê, tem outro que chega novo com outras ideias e quer fazer justiça e muda todo o sistema. Olha, gente, foge da justiça. Não confie na justiça. Eu sempre falo isso, se a justiça fosse boa, você não precisava de advogado. A Constituição diz, todo mundo é obrigado a ter um advogado para se defender. Obrigado. Por quê? Porque não confia no juiz. A Constituição não confia, porque senão, para que você vai ter advogado? Você podia fazer, como alguns países, como nos Estados Unidos, por exemplo, você pode dispensar o advogado e fazer autodefesa, aqui é proibido. Por quê? Porque o juiz não é confiável. Não é confiável, ele tem que ter um advogado ali para fiscalizar, para brigar por ele. Porque se o juiz fosse um juiz garantista, não, eu vou aplicar o que é certo aqui. O que é certo, a fundamentação e tal, pá. Se fosse assim, nós não precisávamos de advogado. Mas não é assim, infelizmente. Tome cuidado. Não vá para a justiça à toa. Não contrate amador, porque a advocacia é uma coisa séria. É a tua vida, a tua liberdade, os seus teu bens patrimônio, que estão seus ali. bens. É isso mesmo. É isso mesmo. Tome cuidado. E não vem nessa onda de que eu confio na justiça, não, porque eu conheço um monte de gente cumprindo pena aí, porque diz que confiou na justiça. Aquela história de a justiça tarda, mas não falha, é meio na sorte, né? Não, é que mudou um pouco. Que a justiça tarda e falha. Então mudou um pouco. Ninguém acredita que ela é tão certa que não falha. Isso é coisa do passado. Isso em todos os níveis, doutor? Na primeira instância? Todos os níveis. Segunda, na superior? Horrível, tudo. Horrível. Ainda que na primeira instância, primeiro grau, os juízes são mais conscientes e mais preocupados, sim, porque eles estão mais perto da comunidade e tal, do que os tribunais. Os tribunais, um lixo. Um lixo.
o cara é juiz há 20, 25 anos, aí ele termina, vai para o tribunal, ele acha que é um prêmio. Ele não está ali para trabalhar. Cansei de ouvir isso de desembargador. Eu já dei minha cota de contribuição, eles falam. Agora, eu sou desembargador, não vim aqui para trabalhar. Tem um monte de assessor aí, deixa que eles trabalhem. Eu estou aqui, eles ficam fazendo política, tomando café, fazendo fofoca, andando de carro com motorista, quer dizer, o que lendo diário oficial. O que anda é via assessoria. É via assessoria, eles não estão nem aí, nem aí. Isso em Brasília é assim também, será? Igualzinho, pior. Pior ainda. Brasília é pior ainda, porque ninguém menos... mora lá. Começa que ninguém mora lá. Uhum. Os ministros de todos os tribunais lá, todo o judiciário... Moram em seus estados. Moram em seus estados. Porque ninguém nasceu lá, ninguém se formou lá. É todo mundo de fora. Aí, mora lá. Então é de terça a quinta, terça, quarta e quinta um período. Depois vão embora. Então, aquilo não anda. Brasília é um mundo da ilusão. Aquilo não funciona. A justiça tem seu tempo não demora. Vamos pôr agora o seguinte. Muito bem. Está todo mundo falando aí do Valdir Maranhão, hein? Valdir Maranhão. O deputado do Maranhão. Porque ele deu uma canetada, passou por cima do plenário e tal. Lógico, isso é um horror, um show. Tanto que a gente fica achando que o Cassino do Chacrinha, o programa dele de televisão, era mais bem organizado que a Câmara Federal, não é verdade? É verdade. O Chacrinha era um gênio. Não é? Porque essa Câmara Federal é pior do que aquilo. Bom, é um show de horror. Mas ele aprendeu com quem? Ele aprendeu com o Cunha. Porque o Cunha, todo mundo se lembra que ele anulava a decisão do plenário e mandava votar de novo. Ele fez isso várias vezes. Ele anulou comissão de ética, ele anulou um monte de coisa. Sim. Ele anulava, passava por cima. Foi preciso, inclusive, o Supremo botar ordem, dar uma liminar contra ele, para ele respeitar, porque senão ele não deixava andar. Nenhum processo contra ele, imagina. Claro. Ele destituía todo mundo, destituía relator, destituía presidente, fazia tudo. Bom, mas isso não é só no Legislativo. Veja o Judiciário, já que nós estávamos falando do Judiciário. Veja só. O Procurador-Geral da República, em função dessas desmedidas do Cunha, pediu em dezembro o afastamento do Cunha, presidente da Casa. Falou, não é possível esse cara fazendo essas maracutaias, essas manobras e a Câmara Federal não anda. Pediu o afastamento do cara. Teve 4 meses para o Teório Zavascki. 4 meses, o Brasil inteiro estarrecido, todo dia uma coisa na televisão, para ele dar uma liminar afastando o presidente e no dia seguinte colocou no plenário do Supremo. Para que isso? Por que já não colocou direto no plenário do Supremo? E por que já que era urgente ou que tinha que dar uma liminar, desse em dezembro? Porque tanto tempo assim ninguém aguenta isso. É verdade. Isso porque a pressão do país inteiro falando, e eles não estão providência, eles não estão nem aí. Não adianta, esquecem. Aquela frase do Roberto Jefferson, para lidar com um bandido tem que ser um bandido, mais bandido ainda. Ele disse isso em relação ao Cunha. Você vê, por exemplo, que país que nós chegamos, né? O cara é ex-presidiário, afundou a nação com um mensalão, foi condenado, cumpriu pena, saiu de lá, é presidente de um partido, retomou a presidência do PTB, que é um dos 4 maiores partidos do Brasil, e é entrevistado e ainda fala que para cuidar de bandido tem que ser bandido. Quer dizer, eu não sei de onde ele tirou isso, a filosofia dele, mas evidentemente que isso não se ensina nas escolas nem se ensina para os teus filhos. Isso é uma vergonha. O cara desse tinha que estar preso, tinha que voltar para a cadeia. Não podia ser anistiado. E os 4 milhões que ele pegou não devolveu? Não, isso ele não devolveu. Não devolveu? Não devolveu. Isso ele não devolveu. E posa como herói, né? Posa como herói, vai voltar ainda para a política. Denunciou o mensalão, vai. A filha já é deputada federal? A filha já é deputada e ele é o presidente do PTB, quer dizer, as negociações, tudo passa na mão dele. Toda a articulação no Brasil inteiro do PTB passa pela mão dele. E ele dizendo que para cuidar de bandido tem que ser um outro bandido. Nós estamos perdidos. Deus tenha piedade dessa nação, porque aqui... Para encerrar,
o advogado-geral da União foi ministro da Justiça, inoperante, não conseguiu mandar em nada, tanto é que a Dilma estava tirando ele. Aí botou ele na AGU. E na AGU... Ele foi um brilhante advogado. Foi um brilhante advogado. Ele é um brilhante Pode advogado. não concordar com ele, mas ele é um brilhante advogado. Ele é um brilhante advogado, um cara muito experiente e tal. Só que no Ministério da Justiça, não sei por que razão, ele foi um fracasso, um morto. Ele não articulava nada, deixou as coisas saírem politicamente como saiu. Ele saiu arrasado ali do Ministério da Justiça, aí deram um carguinho para ele de consolo na AGU e o cara mostrou para que veio. Foi o que mais se destacou. Pode não concordar, o que você falou, pode não concordar com as ideias, mas ele manda bem. Ele é inteligente, fala bem, manda bem. Se ele agisse assim no Ministério da Justiça, a Dilma não estaria passando o que está passando hoje. É verdade. Não estaria. É verdade. Não estaria. Porque nós estamos falando do profissional, do advogado, né? Do advogado. Que ele mostrou agora que é um brilhante advogado. Advogado é advogado, ele defende o seu cliente. No caso aí, ele tem um compromisso com o cliente. É, claro. Ele não tem compromisso com o outro, ele tem compromisso com o cliente. É isso aí. Como todos os advogados. Hã? Como todos os advogados, sim, senhor. Como todos os advogados. Doutor Viana, boa semana. Bom frio, não digo, mas o frio é bom para tomar um vinhozinho e tal. Está na época agora. Está na época, né? Isso aí. Doutor Antônio Carlos Andrade Viana, obrigado, um abraço. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Vamos para o intervalo? Já voltamos com Marcelo Militão e Otávio Scandelai, que voltou da Europa. Aqui você esteve super maravilhosa. Divertida, né, mãe? Aqui, super comunicativa. Tagarela, mãe. Nesta, super linda. Mãe, super. Eu acho que eu já sei o que você quer ganhar de Dia das Mães, hein? Super Pré Sercontel. Com apenas uma recarga você liga e fala à vontade para qualquer operadora local fixa e celular por 1 ano. Internet e SMS liberados. Um super presente. Super Pré Sercontel. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Um dos mais lindos skylines do país tem muitas histórias para contar. Quantos namoros começaram? Quantos amores prosperaram? Quantas famílias se formaram? Quantos sonhos se realizaram? Fazer parte da vida e das conquistas de milhares de pessoas faz parte da nossa história. Afinal, não é a qualquer hora que você encontra uma empresa em que pode confiar uma vida. Quadra 30 anos, transformando sonhos em histórias reais. Muito bem, continuando o programa Militão e Militão. Olha, estive no sábado no show do Roupa Nova, um show maravilhoso aqui no Moringão, e um dos momentos de maior êxtase da plateia foi quando um dos vocalistas do Roupa Nova elogiou o juiz Sérgio Moro. Ele falou, e ainda elogiou 2 vezes, né? Falou, o juiz Sérgio Moro é do Paraná. Foi uma coisa de louco, né? Você vê que até durante os shows tem essas manifestações aí a favor do Sérgio Moro. Muito bem, você pode almoçar ou jantar no Xinxin. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. E aproveite a dica de inglês do pessoal da FD English. Hoje eu vou dar alguns exemplos de como transformar o verbo na pessoa que faz a ação.
Dora, please help. Por exemplo, drive, que é o dirigir. Driver, o motorista. Teach, ensinar. Teacher, professor. Run, correr. Runner, o corredor. E manage, gerenciar. Manager, o gerente. Essa foi a dica de inglês de hoje com a FD English. Aqui conosco, de volta ao programa Militão e Militão, Otávio Scandelai. Boa noite, Scandelai, como vai? Tudo bem? Bem-vindo de volta. Muito obrigado, Marcelo. Mais uma vez estamos aqui então de volta, né? Agradecendo a você e aos nossos telespectadores, né? Todas as pessoas. E aquele que sentiu a nossa falta, né, Marcelo? Ai, puxa, quem vê pensa que é a gente agora, né? Não, não é nada não. Apesar que você esteve muito bem representado aqui pela família, né? Eu queria até dizer aqui que a minha filha, a Priscila, a nora, a Jaqueline, eu assisti o programa dela pelo Facebook, é isso que você fala? Olha, foram muito bem. Aliás, até conversava com o nosso companheiro Viana, né, doutor Viana. Exato. Ele dizia que elas são muito melhores do que nós, e graças a Deus. É sobre isso que a gente vem falando aqui na sucessão familiar, é que os filhos precisam ser melhores que os pais. Para continuar essa história. Porque senão não adiantou nada eu ter nascido. É verdade. Ora, eu tenho o desejo de que meus filhos me superem de longe, nem de perto. Em tudo. Em tudo, em todos os aspectos. É por isso que nós estamos aqui, para falar exatamente da sucessão familiar, Marcelo. É verdade. Tá. E você esteve na Itália, inclusive, e viu o Papa Francisco. Sim, né? Com toda certeza, eu vi. Conta pra gente e contextualiza isso na sucessão familiar. Muito bem. Eu gostaria até, Marcelo, talvez de formalizar aqui, não só este programa hoje, porque possivelmente não dê tempo. Certo. Como nós passamos por mais de um país, tá? Nós tivemos na Alemanha, nós tivemos na Polônia, na Tchecoslováquia, na Áustria e na Itália. Nossa, bastante coisa, hein? Isso tudo muito rapidinho, como a gente tem falado, muito rápido. Nós não nos aprofundamos, nós não visitamos museu. O que nós quisemos foi conhecer exatamente o comportamento das pessoas nas ruas, tá? Na roça. Tá? Opa! Inclusive, eu vou tecer algum comentário acerca do que nós vimos lá, principalmente, vamos dizer, na Alemanha, mas mais ou menos são tudo meio parecidos, sabe? Na sucessão familiar na roça. O que nós vimos lá, vou começar por esse tema agora aqui, tá? É o seguinte, lá na Alemanha, nós vimos assim, a gente caminha, digamos, 2, 3, 4, 5, 10 quilômetros, eu não medi bem isso aí, e encontra-se um núcleozinho. Algumas famílias que moram juntas. Ah, é? Pessoas que moram, formando uma vilazinha. E ali naquela vilazinha tem, então, uns silos, tá? Onde, então, as pessoas produzem o seu produto, colocam ali naquele silo, e dali o produto já sai diretamente lá para o consumidor. Tanto é que, um exemplo que ocorreu, não comigo, mas com um amigo, ele estava na Itália, e ele estava numa mercearia, e começou a pegar as frutas. Ele levou uma bronca, quase que apanhou do vendedor. E lá... É que aqui no Brasil é costumeiro, né? É costume a gente ficar tocando nas... Lá não precisa fazer isso, Marcelo. Ah, é? Não. Lá as frutas chegam da lavoura diretamente e são selecionadas para a venda. Então, a pessoa chega, olha, pega e põe na cesta e fim. Então, há assim uma certeza de que o produto é bom. Não precisa escolher. Não precisa escolher. Bom, agora, por que tem a ver a sucessão familiar? Lógico que lá, como lá não tem mais terra, por exemplo, vamos citar o caso da Áustria. A Áustria, quem tem 3 alqueires de terra é fazendeiro. Aqui para nós é motivo de graça, é motivo de riso, tá? Mas lá é um fazendeiro. Não é nem chácara aqui. nem chacrinha, tá? Então o que acontece? O que ocorre lá na Áustria? Se o pai vem a faltar, o sucessor
tá? Ele pode até continuar na propriedade, porém a propriedade não é do pai, é do governo. A propriedade volta para o governo. Agora, se o sucessor quiser continuar na propriedade, tudo bem, ele tem esse direito de continuar trabalhando na propriedade, tá? Se não, volta para o governo. Curioso. Aí coloca-se uma outra pessoa para trabalhar lá. Mas, naturalmente, lá a sucessão ela ocorre com mais tranquilidade e as pessoas permanecem na roça. Não tem tanta migração para a cidade. Exatamente o que ocorreu aqui no Brasil, que está ocorrendo. As pessoas estão saindo da roça e vindo para a cidade, formando esse cinturão que há por aí, né, nas periferias das cidades, com esses problemas sociais que ocorrem. Que quem trabalha na roça, Marcelo, tem uma forma diferente de ver a vida daqui da cidade. Totalmente diferente. Não dá para comparar. Mas a gente está falando isso em relação à Alemanha, vamos dizer assim. Na Alemanha, o que ocorreu, o que nós vimos na Alemanha, começar, então, falar da viagem agora, certo. Começando pela Alemanha. Na Alemanha nós vimos lá empresas milenares, centenárias, olha, em que elas vão passando de geração para geração. Da mesma família. Da mesma família. Em Berlim há um rio que corta Berlim, tá? E esse rio é navegável. Ele sai de um lago, vai para outro lago e ali é navegável. E as empresas, então, elas mandam o produto dela via navios. Aqui não tem. Nós não temos esse tipo de situação, tá? Uma outra coisa que nós vimos lá na Alemanha, por exemplo, que nos deixou assim bastante diferenciados, é que se um pedestre atravessa a rua, tá, na faixa, e o sinal está vermelho para ele, e não vem nenhum carro, se ele atravessar mesmo assim, ele é multado. Mesmo assim? Mesmo assim. Não está vindo carro nenhum? Não está vindo carro nenhum, mas o sinal está vermelho para ele, ele tem que ficar, tem que parar, esperar. A hora que o sinal ficar verde, ele passa. Então você veja onde que está a sucessão familiar, ou a sucessão propriamente dita, naquele país. Nós ficamos num hotel lá, em que do lado do hotel é um bunker. É bunker que se fala, né? Isso. É um esconderijo, os abrigos contra a guerra e tal, né? Todo baleado. Certo. Todas as paredes, todas assim, machucadas pelas balas, pelos tiros de canhões. Preserva-se isso ainda, Marcelo. Eles guardam essa história. Guardam a história. Nós tivemos também numa igreja em que ela foi quase que demolida, mas ficou um pedacinho dela na frente. Certo. Tá? Está lá preservada, para mostrar que a sucessão, o que ocorreu num tempo passado, não deve ocorrer mais hoje. Fica o exemplo, fica a história. Ficou o exemplo. E do lado desta catedral, aliás, não é catedral católica, que lá a Alemanha é o berço do Lutero, né? Exato. É Lutero. Então é onde começou até a diversificação da religião no mundo. Exatamente. Que também é outro problema que a gente vê, Marcelo, é essa sucessão na igreja. E é um problema também isso daí, viu? É? Muito bem. Então a Alemanha, por que ela é hoje um dos países, ela está entre os primeiros países do mundo em ordem financeira, porque efetivamente lá a ordem se cumpre. Nós visitamos lá as regiões onde ficam os museus, nesse rio, eu não vi um plástico dentro do rio. Olha. Eu não vi nada, não vi sujeira nenhuma, nas ruas não se vê sujeira. Quer dizer, realmente as pessoas estão com responsabilidade também na sucessão da natureza. Que a sucessão familiar também vem da sucessão da natureza. E vou encerrar o programa lendo o que eu li ontem na Folha de Londrina. Opa! Não é meu. Amores vêm e vão, mas o verdadeiro não sai do coração. Opa. Então, na sucessão familiar,
Você que é casado, você que é casada, aguente os trancos. Não há problema não. Dá um probleminha, uma briguinha, não tem problema. Vamos continuar a vida juntos, que é melhor. E no próximo programa, então, falaremos da Polônia. Opa! Obrigado a você, uma boa noite. Obrigado, Scandelar. Grande abraço para todos. Boa noite.